Bíblias comigo em Atos capítulo 4. A exposição hoje será de Atos capítulo 4, versos de número 36 até o verso de número 11 do capítulo 5. Atos capítulo 4, verso 36 e 37 até o capítulo 5, verso de número 11. E assim, irmãos, diz a palavra do Senhor. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levantando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, ó Senhor, estamos diante, ó Pai, da Tua palavra, de um texto tão impressionante, Senhor, onde nós encontramos a realidade de que Tu és um Deus santo, um Deus que julga o pecado, um Deus que odeia o pecado, um Deus que odeia a falsidade, a hipocrisia, a mentira, e que o Senhor julga o pecador com disciplina. Que texto, ó Pai, de fato impressionante, e que deve trazer ao nosso coração grande temor, Senhor. Ó Deus, através da Tua palavra nesta noite, nos instrui e nos exorta, Pai, a caminharmos nos Teus caminhos com sinceridade, de um modo que seja agradável a Ti. Usa-me para a glória do Teu nome, ó Deus, e que aqueles que aqui estão possam ouvir a Tua voz atentamente, aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesta noite. Faze isto, Senhor, eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós temos visto, irmãos, como a igreja, nos primeiros dias da igreja no Novo Testamento, ali nos dias do primeiro século, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem se mostrado para nós, no conteúdo que nós vimos aqui nas últimas exposições, como uma igreja que se revela para nós como um padrão. Uma igreja onde nós encontramos pessoas piedosas vivendo em torno da palavra, em torno da adoração pública a Deus, em torno da doutrina dos apóstolos, numa devoção
a Deus verdadeira e sincera, e bem como numa disposição real de ajudar e servir uns aos outros, até mesmo com os seus bens, com as suas próprias propriedades, vivendo uma verdadeira comunhão dos santos, onde tudo para eles era também em comum. Nós olhamos para a realidade da igreja naqueles dias e pensamos, e é o ideal bíblico. Que coisa maravilhosa e como seria bom se todas as igrejas assim o fossem. E muitas pessoas acabam olhando então para isso e pensam de fato, e de fato é, irmãos, tem muito o que temos de aprender com a igreja de Cristo naqueles dias do primeiro século. Mas muitos olham para essa realidade com um romantismo tal, imaginando que era assim e sempre foi assim e parece que não existia problema dentro da igreja, apenas para muitos, aparentemente, um tipo de problema externo que se dava em razão da perseguição dos inimigos de Cristo à própria igreja de Cristo naqueles dias. Mas a realidade, irmãos, é que nós nos deparamos agora com um texto que nos mostra a realidade de que aquela igreja daqueles dias não era uma igreja perfeita. Era uma igreja composta por homens. Era uma igreja composta por pecadores. E uma igreja que vai revelar que no meio dela havia, sim, pecado, transgressão, iniquidade, falsidade, hipocrisia, mentira. E que isso então se mostrou mostrou que esta igreja precisava então de uma lição. E de modo muito particular, algumas pessoas que estavam envolvidas com algo que era contrário à própria vontade do Senhor. Desde aqueles dias, irmãos, até os nossos, não existe igreja perfeita e muitas pessoas, de fato, estão em busca disso. Mas a partir do momento que essa pessoa entrar na igreja, como alguém disse, essa igreja já não será mais perfeita, porque entrará nela um grande pecador. Então essa é a realidade da igreja visível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há trigo e há joio, há crentes mais santos e crentes que não são santos assim. Há pessoas que procuram viver em retidão e aqueles que cometem pecados grosseiros. E que, porque caminham assim, precisam ser disciplinados, precisam assim ser tratados. Quando nós olhamos, então, irmãos, para essa porção que nós acabamos de ler da Escritura, nós veremos que antes da revelação desse pecado que nós veremos posto aqui, há uma grande demonstração de alguém que é uma manifestação clara de como, de fato, a igreja, quando vivia retamente, ele então se revela como alguém que era essa pessoa reta. E é alguém que vai nos mostrar um verdadeiro contraste com o que nós encontraremos a partir do versículo 1 do capítulo 5 de Atos. Quem era este homem? O texto nos diz, no versículo de número 36 do capítulo 4, que o nome deste homem, que era um verdadeiro contraste com Ananias e Safira, o nome dele é José. José é o nome dele, nos diz a Escritura, verso 36 do capítulo 4. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre. Interessante este homem, e o que nós veremos aqui como um exemplo muito belo daquela igreja que vivia em unidade. Nós vimos na última exposição, irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vivia nessa comunhão tão boa de uns com os outros, que eles estavam dispostos a pegar os seus recursos, vender e ajudar o próximo. O que é que o irmão está precisando? Há necessidade? Eu vou pegar o meu dinheiro e abrir o bolso e ajudar. E era isso que acontecia ali, abençoando, ajudando, emprestando, dando, para que então a igreja do Senhor Jesus Cristo pudesse caminhar com certa unidade e ninguém andasse passando grandes necessidades, para que todos então pudessem ser supridos. Este foi o meio que o Senhor mesmo estabeleceu para o bem do seu próprio povo. E então, José, de fato, é este homem. O nome dele é José, primeiramente, nos diz o texto, mas os apóstolos deram a este homem um sobrenome. E que sobrenome, então, deram a ele? O sobrenome que ele tem é Barnabé. E é exatamente assim que ele é conhecido.
Mais à frente nós veremos, ele é introduzido aqui, mas nós veremos mais à frente que este homem ele estará envolvido com a liderança da igreja de Cristo. E que ele de fato será alguém muito útil na seara de Cristo. Quando nós, à medida que formos caminhando mais à frente, nós veremos como esse homem foi de fato um homem que abençoou a igreja de Cristo naqueles dias. E este homem, irmãos, ele era de fato um homem que estava pronto de fato a servir a igreja de Cristo, porque ele de fato era este homem abençoado por Deus e certamente um homem grandemente cheio do próprio Espírito Santo de Deus. E é interessante, porque quando os apóstolos chamam ele de Barnabé, e o Barnabé tem um significado no seu nome. E chamam ele exatamente assim porque a sua vida expressava isso. O seu nome representa quem de fato o próprio Barnabé era. E então o texto nos diz que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre. Filho da exortação, ou filho da consolação. Era este então o significado do nome de Barnabé. E é interessante, irmãos, porque essa consolação é a mesma palavra que é usada para parácletos, que encontramos lá em referência ao próprio Consolador, que é o Espírito Santo. Parácletos. É o que é encontrado no texto original, de fato, relacionado ao próprio nome de Barnabé. Ele é um homem da exortação, um homem da consolação. Alguém, irmãos, que estava pronto, de fato, para exortar e para, de fato, consolar o povo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que nome, irmãos, e que coisa impressionante nós encontrarmos alguém que tinha, então, um sobrenome que apontava para uma realidade da sua vida espiritual. Será que nós, irmãos, poderíamos ser chamados assim como este homem? Lucas Barnabé, filho da exortação, filho da consolação. Será que nós podemos ser chamados assim? Será que nós poderíamos receber nome como este? Porque, veja, é algo maravilhoso, irmãos. Ele representava na sua própria vida aquilo que é uma ação do próprio Espírito Santo de Deus, um verdadeiro consolador do povo do Senhor. E essas características extraordinárias e abençoadoras devem ser evidenciadas na vida de todos aqueles que, de fato, são cheios do próprio Espírito Santo de Deus. Pessoas que estão prontas realmente para, na sua vida, serem bênção na vida dos outros, na exortação e no próprio consolo. A Escritura, inclusive, nos chama, de fato, sermos prontos para exortar. Quando você vê a Escritura, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 16, a Escritura vai nos dizer: exortai-vos mutuamente. Era uma característica na vida deste homem de Deus, mas que deve ser encontrada na nossa própria vida também. A Escritura vai nos dizer que nós devemos consolar os nossos irmãos em Cristo, inclusive com verdades gloriosas acerca da habitação eterna com o nosso Senhor. Então devemos consolar os nossos irmãos com essas palavras da realidade do retorno de Cristo e do estabelecimento de novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Somos então frequentemente chamados pela Escritura a sermos Barnabés. Homens e mulheres da exortação, homens e mulheres da consolação, para o bem, para a unidade, para o crescimento, para o consolo da própria igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é para o bem da igreja de Cristo que esses dons, que essas bênçãos eram então praticadas e exercidas no meio do povo do Senhor. Como, irmãos, nós precisamos de Barnabés na nossa vida? Você precisa. Eu preciso. Não podemos desconsiderar, irmãos, aqueles que são levantados como Barnabés para nos ajudar na nossa própria caminhada. Não podemos pensar que podemos viver
a nossa vida sem considerarmos ou sem, de alguma forma, ouvirmos alguém que vem até nós e nos exorta, encorajando-nos muitas vezes. Eu preciso, irmãos, disso. E você certamente precisa. Nós não podemos pensar que conseguimos caminhar esta caminhada de lutas e de muitas batalhas travadas contra o mundo e contra o nosso próprio pecado e imaginar que a gente consegue chegar ali sozinho. A Escritura nos fala acerca dessa grande unidade. E eu e você precisamos um do outro, de irmãos que podem, com os seus dons e graças que o Senhor concede, edificar um ao outro mutuamente. E é isso que nós devemos fazer, contando sempre com a graça do nosso irmão em Cristo, que está pronto para nos exortar e nos consolar. E a gente, então, não devemos ser somente esses agentes, mas aqueles que recebem, receber isso também com alegria. Tanto exortação como consolo, que vem daqueles que se levantam para, de alguma forma, nos ajudar a caminharmos segundo a vontade do nosso Senhor. É para o bem da nossa própria alma que o Senhor Jesus Cristo levanta homens e mulheres assim na nossa vida. E nós devemos, de fato, ser muito gratos a Deus quando o Senhor, então, nos abençoa deste modo. Este homem, então, era José, conhecido, então, por Barnabé. Esse homem não era somente, irmãos, um homem envolvido e conhecido como Barnabé, filho da exortação ou da consolação, mas ele também era um homem que se mostra como um grande exemplo de generosidade. Um homem muito, mas muito generoso. E ele exemplifica aquilo que acontecia na igreja naqueles dias. O texto nos diz no verso 37, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Nós vimos que era assim que acontecia. As pessoas tinham as suas posses e elas não eram obrigadas a vender, elas não eram coagidas a absolutamente nada, não eram forçados pelo magistrado, não eram forçados pelos apóstolos, mas livremente faziam isto. Vendiam as suas posses, pegavam os valores e colocavam nos pés dos apóstolos. Naqueles dias ainda não haviam sido ordenados diáconos na igreja. Nós veremos, a partir do capítulo 6, que por demanda ser muito grande, nós vemos que os apóstolos dizem, olha, nós não podemos mais servir à mesa, nós temos que dedicar a nossa vida à oração e à pregação da palavra, temos de escolher então homens cheios do Espírito Santo para servir às mesas, para servir a necessidade das pessoas, e então o ofício de diácono ele é evidenciado. E é justamente o serviço de diaconia que se envolve com as questões dos valores da igreja para a assistência daqueles que têm necessidade e também as questões relacionadas à estrutura da igreja, outras questões relacionadas à própria igreja. Contudo, naqueles dias, era aos pés dos próprios apóstolos. E ele, então, vende e traz tudo. E ele visa, através disto, abençoar aqueles que têm necessidade. E ele faz isso, irmãos, o texto nos aponta, com toda a liberdade de coração, entregando tudo. E isso revela realmente que esse homem ele não era alguém apegado aos seus bens a ponto de ficar tão apegado a eles e desprezar a realidade de alguém que precisa do seu apoio. Então ele ajuda. E isso, de fato, é a igreja de Cristo. Nós não ajudamos os outros que precisam somente com palavras e exortações. Nós abençoamos os outros com aquilo que nós temos. Como verdadeiros mordomos do Senhor. Como verdadeiras pessoas que entendem que o que eu possuo, em última instância, não é meu propriamente. É para ser usado no serviço da Igreja de Cristo, para o bem dos meus irmãos em Cristo também. Não é? E não posso permitir que o egoísmo, a avareza, ela tome conta do meu coração a ponto de meus olhos ficarem fechados para a necessidade daqueles que estão ao meu redor. E nós falamos bastante sobre isso na última exposição. E essa é uma realidade que é vivida por este servo do Senhor. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver um real contraste com o que acontece posteriormente. E o texto nos apresenta que, de fato, haverá um contraste. No capítulo 5, verso 1 nos diz,
Entretanto, quando você vê algo dessa natureza, você já vai perceber que logo em seguida vem algo muito sério vai acontecer. E um problema real, de fato, acontece na igreja. O texto nos diz, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então, algo aconteceu. Esse homem, Ananias, bem como a sua esposa Safira, eram pessoas de posses naqueles dias, semelhantemente ao próprio Barnabé, e eles vão fazer uma mesma ação externa que Barnabé. Externamente, estavam fazendo a mesma coisa. O que é que eles fizeram? Eles venderam a sua propriedade, a sua propriedade, e nós veremos mais à frente, no versículo 2, né, que eles, no finalzinho, que eles depositaram aos pés dos apóstolos. É exatamente o que o próprio Barnabé havia feito anteriormente. Então nós vemos aqui alguma demonstração de generosidade externa. Contudo, o texto nos diz, no versículo 2, ainda no início, o seguinte: mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Nós encontramos aqui, irmãos, nesta ocasião, algo que vai acontecer, e aqui é revelado um problema no coração de Ananias, bem como no próprio coração de Safira. Eles vão reter algo. E a gente para e pensa, mas o que é que essa palavra, ele reteve algo significa, né? Poderia ser traduzido por furtou ou roubou. Essa palavra. Mais à frente em Tito ela é usada. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para a Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, nós olhamos que essa mesma palavra ela é usada numa ocasião muito específica no passado. Se você olhar comigo o que diz a Escritura em Josué capítulo 7, nós encontramos a ocasião em que esta mesma palavra é usada e que algo sério então acontece e que uma manifestação do juízo do Senhor também vem sobre os homens em razão do pecado cometido ali, envolvendo Acã. A Escritura nos diz assim, em Josué capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Tomou. É a mesma ideia. Ele roubou. Ele fez algo que de fato não deveria fazer. Ele roubou do Senhor. Ele fez algo completamente contrário ao caráter de Deus e à vontade do próprio Senhor naquela ocasião. E o seu pecado, então, manifestou a ira do Senhor, e uma ira que foi manifestada não apenas contra o próprio Acã, mas contra todo o povo do Senhor. O pecado, então, desta pessoa foi um pecado que envolveu além dele. Não ficou somente nele. E aqui, então, irmãos, nós encontramos um pecado sendo cometido na igreja de Cristo daqueles dias, um pecado que vai envolver, como nós veremos mais à frente, mas que vai envolver uma verdadeira hipocrisia por parte de Ananias e Safira. Eles querem aqui, no seu ato, expressar algo externamente, fingindo então ser como, por exemplo, Barnabé, mas não eram. Eles vivem uma duplicidade, eles vivem uma falsidade, eles eram hipócritas. E o Senhor então, como nós veremos, irmãos, vai julgar este casal em razão da sua hipocrisia, em razão da sua ganância, em razão do seu engano e mentira. Naquele contexto. Naquele contexto, é exatamente isso que haverá de acontecer. Porque o Senhor Deus, Ele vai
vai revelar o que estava acontecendo naquele momento. O pecado de Ananias e Safira é revelado. E esse pecado, então, precisava ser tratado. Veja, irmãos, é algo que é realmente muito grave. Veja, o pecado cometido no meio do povo do Senhor é algo realmente muito ruim. Nós não podemos pensar, irmãos, que o pecado que nós cometemos é um pecado que vai trazer males somente sobre nós. O pecado que nós cometemos, irmãos, trará problemas para a nossa família. E o pecado que nós cometemos trará problemas sobre a nossa igreja. O caso de Acã, irmãos, é um caso que exemplifica isso muito bem. Quando nós olhamos aqui para o texto de Josué, se nós continuarmos lendo, nós veremos isto. Veja que ele vai dizer no final do verso 1, no capítulo 7, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Mas o texto continua. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estavam junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais subiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer. Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ele diz, Israel foi que fez isso. Como assim? Mas foi Acã que pecou. Irmãos, essa é a realidade e algo realmente muito grave. Não pensemos que as nossas faltas contra o Senhor passam despercebidas pelo Senhor e não pensemos que isso não vai trazer algum impacto sobre a própria igreja. Seu irmão acabará sofrendo por causa do seu pecado. Pecado, irmãos, é coisa terrível e o Senhor manifesta que é um Deus que nunca, jamais aprovará qualquer tipo de pecado cometido por nós. O Senhor julga e o Senhor vê e o Senhor revela. É isso que acontece quando nós olhamos para Ananias, mais uma vez o texto, agora a partir do versículo 3. O texto nos diz, então disse Pedro a Ananias, porque encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. É interessante que inicialmente ele se dirige a Ananias, mas estavam ambos envolvidos nisso. Marido e mulher, irmãos, que deveriam promover a piedade entre eles. Marido e mulher que deveria então ele pastorear o coração dela e juntos promoverem o bem, estavam juntos promovendo uma impiedade. Veja que coisa terrível está acontecendo.
O Senhor contempla isso, Ele não pode deixar que as coisas assim permaneçam. Naqueles dias o Senhor não deixou, e nos nossos dias o Senhor também não deixará que as coisas assim caminhem. Então Ele revela a Pedro. Pedro, ele sabe que algo aconteceu. E então ele se dirige a ele. Porque encheu Satanás teu coração. Ele encheu teu coração, Ananias, e você mentiu ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Ele pergunta direto, irmãos. Imagina algo dessa natureza acontecendo. Você comete um pecado. Você esconde algo. Você mente. Você faz algo que você imagina que ninguém vai imaginar. É somente você e seu esposo que sabem. É você somente e seu colega que sabem. Ninguém sabe. Mas imagina se acontece. De você chegar então entrando na porta da igreja e for dito assim: você fez isso. Como assim? Como é que essa pessoa sabe disso? Você fez isso e pergunta a você. Imagina, isso certamente traria para nós um grande impacto. Como é que essa pessoa pode saber do que eu fiz? Como é que essa pessoa pode de fato conhecer aquilo que eu fiz às ocultas? Mas a realidade, irmãos, é que trata-se do Senhor que sabe de tudo isso. E alguém fica pensando, eu temo que alguém saiba do meu problema, mas a realidade é que o Senhor sabe do seu pecado. E o Senhor sabe muitas vezes das suas mentiras. E o Senhor sabe muitas vezes e todas as vezes que você agiu com hipocrisia. E isso, irmãos, deveria de fato trazer para nós grande temor, porque o Senhor, Ele tem visto exatamente tudo aquilo que nós temos feito e toda a nossa mentira vivida em muitos momentos da nossa própria caminhada. Mas nós imaginamos muitas vezes que o Senhor não sabe, irmãos. O Senhor sabe. E o Senhor muitas vezes nos chama à confissão do nosso pecado. É isso que acontece aqui. Quando Pedro chama Ananias, ele chama Ananias a que ele confessasse o seu pecado. Ali, ele deveria então revelar o que aconteceu no seu próprio coração. E veja, foi Satanás quem fez isso. Satanás, irmãos, o inimigo das nossas almas, irmãos, foi o que fez isso com Ananias. Nós não podemos imaginar que Satanás não pode fazer a mesma coisa conosco. Não pensemos que Satanás é um ser que não existe, ele existe. E muitas vezes ele vai nos tentar. Ele é um enganador, irmãos. Ele quer ver o nosso caos. Ele quer que nós morramos. Ele quer ver a nossa destruição. Ele nos odeia mais do que qualquer outra pessoa neste mundo. Satanás te odeia. E ele vai tentar, de alguma forma, se voltar contra você. É um dos nossos inimigos, irmãos. É a carne, é o mundo, é Satanás, que coloca muitas vezes no coração dos homens e pode colocar, e muitas vezes coloca nos nossos corações, uma inclinação, um desejo, uma disposição a fazer algo que é contrário à própria vontade do Senhor. Isso acontece com esse homem, que nós não podemos dizer que era descrente. Provavelmente era um crente, irmãos. Ele, Ananias, bem como Safira, naqueles dias, um crente que falhou contra o seu Senhor. Ele é chamado pelo próprio servo de Deus a confessar. O verso 4 ainda nos diz: conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder. Então veja, ele está dizendo assim, era propriedade tua, Ananias. Você não precisava, então, fazer isso. Se você permanecesse com a sua propriedade, era sua. Era seu, você tem a sua propriedade. E vendido não estaria em teu poder, você poderia vender e os recursos seriam seus. Ananias. Ele está exortando o próprio Ananias por causa do que ele fez. Mas onde é que está o pecado aqui, irmãos? O pecado dele é porque ele vendeu
porque ele vendeu a propriedade dele, ou seria pecado ele ter vendido e não dar algo para a igreja? Não seria pecado algum se ele fizesse isso. Se ele vendesse e não desse absolutamente nada para a igreja. Mas o problema do próprio Ananias é que eles provavelmente prometeram que daria os valores da venda da sua própria propriedade, mas eles não fizeram. Eles esconderam isso. Eles juraram falsamente. Eles prometeram algo que não estavam sinceramente dispostos a fazer. Eles fingiram algo, imaginando que poderiam enganar os homens, imaginando que poderiam enganar Pedro, imaginando que poderiam enganar o próprio Deus. Mas não é isso que acontece. Ele não conseguiu passar despercebido. Ele mentiu ao próprio Deus naquele momento. Ele diz no finalzinho do verso 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Mas veja, no verso anterior foi dito, Satanás agiu neste homem. Contudo, ele assentou no seu próprio coração aquele desígnio. Era algo que estava também no próprio coração do próprio Ananias. Satanás, irmãos, pode nos tentar muitas vezes a fazer muitas coisas, mas cabe a nós resistir. E quando nós cedemos à tentação de Satanás, de quem é a culpa? De quem é a culpa, meu irmão, quando você cede a algum pecado? A culpa é de Satanás ou a culpa é sua? A culpa é sua. Se a culpa é sua, você é chamado à responsabilidade. Assim como aconteceu, irmãos, no princípio em Gênesis. Satanás tentou Adão e Eva. Colocou palavras mentirosas na boca, tentando enganá-los. Cederam à tentação de Satanás, pecando contra Deus. Quebraram pacto com o Senhor. Quem o Senhor foi cobrar naquele contexto? Foi cobrar Adão, foi cobrar a Eva. Eles eram responsáveis pelo que fizeram e foram punidos por causa do seu pecado. Não é diferente, irmãos, com o que acontece aqui com o próprio Ananias, não. Exatamente isto acontece com ele e o mesmo vai acontecer com a sua própria esposa. Porque mais à frente, irmãos, o texto vai nos dizer que depois de um tempo, 3 horas depois, a sua esposa então aparece. E esta mulher, ela também é chamada a confessar o pecado. Ela é chamada como o próprio Adão e Eva foram chamados no passado, para que ela confesse a sua iniquidade naquele contexto. O texto vai nos dizer que quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. E o que foi que aconteceu, irmãos? O texto nos disse anteriormente, no versículo 5 e 6, que Ananias morreu. Ou melhor, Ananias foi morto. Ouvindo estas palavras, verso 5, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E então alguns moços pegaram, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. É isso que acontece. Quem foi, irmãos, que matou Ananias aqui? Quem foi que tirou a vida de Ananias? Não foi Pedro. Não foi um ataque fulminante que ele teve de um problema que ele tinha na sua saúde. Deus tirou a vida de Ananias. Ele foi amaldiçoado. Ele foi morto. E em razão de ter sido amaldiçoado por Deus com a morte, ele teria de necessariamente ser enterrado naquele momento. Pegaram ele, levaram-no e lançaram na sepultura. Isso é o que é previsto na lei do próprio Senhor no Antigo Testamento. A sua esposa, então, talvez a notícia não chegou para ela tão rapidamente. 3 horas depois chega ela e ela não sabe de fato o que aconteceu. Ela não sabia que o seu esposo havia sido morto pelo Senhor. Então Pedro vai e se dirige a ela.
perguntando-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Veja, mas uma ocasião, irmãos, para uma confissão, ela não confessa. Ela não reconhece o seu pecado, mas, pelo contrário, ela mente diante do próprio Pedro naquele momento. O que você está me dizendo foi o que eu fiz. O valor que você está me dizendo foi o valor que nós vendemos, de fato. Aqui propagando o acordo que ela havia feito, um acordo maligno com o seu próprio esposo. Então o verso 9 nos diz que tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Como é que você pode fazer algo dessa natureza? É o Espírito do Senhor Deus que você está tentando. E então ele vai revelar o julgamento de Deus sobre a vida daquela mulher, revelando então o que aconteceu anteriormente sobre o seu marido. Ele vai dizer: eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. O que acontece com essa mulher? O texto nos diz no verso seguinte: no mesmo instante caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E então, mais uma vez, é repetido, como no caso do próprio Ananias anteriormente: e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Meus irmãos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós percebemos: o Senhor Deus revela que Ele é um Deus que odeia o pecado. É um Deus que odeia a mentira. É um Deus que odeia a falsidade. É um Deus que odeia a hipocrisia. Para nós, irmãos, pode parecer um pecado que não é ruim. Pode parecer, talvez, um problema que não é tão grave assim, porque, afinal de contas, nós nos envolvemos numa vida de hipocrisia em muitos momentos da nossa própria caminhada. Mas o Senhor revela: eu não aprovo este pecado. E eu tenho de tratar este pecado. E então, irmãos, Ele concede ainda assim, neste contexto, como nós vimos, Ele vai revelar, e Ele vai dizer assim: eu conheço o seu pecado. E assim, irmãos, como o Senhor conhecia o pecado de Ananias, assim como o Senhor conhecia o pecado de Safira, Ele conhece o meu e o teu pecado. Tentem esconder de todo mundo. Tentem esconder o seu pecado que eu não conheço. Mas do Senhor você não conhece, você não esconde. Só se você fizer o esforço para tentar, de todas as formas, ignorar a realidade de que Deus é onipresente e onisciente, para você acreditar que o Senhor não conhece o seu pecado. Ele vê. E veja, irmãos, deve ser para você mais assombroso imaginar que Deus sabe qual é o seu pecado do que eu saber o seu pecado. Eu não sou amedrontador como o Senhor é amedrontador. Eu não sou tão santo como santo é o Senhor. Eu não sou justo como justo é o Senhor. Eu não odeio tanto o pecado como o Senhor odeia o pecado. Refletir sobre isso, meu irmão, deveria encher o seu coração de muito temor. Refletir sobre isso deveria encher o nosso coração de muito temor. Porque o Senhor, que é santo, Ele sabe do que se passa no nosso próprio coração. Ele sabe quando nós fingimos. Ele olha para a gente e vê que falsidade desse crente. Vivendo uma falsa piedade. Imaginando que por viver uma falsa piedade ele será beneficiado por isso. Meu irmão, aquilo que nós procuramos fazer externamente para que os homens possam ver, nós já recebemos a nossa recompensa. A nossa recompensa é ser visto pelos homens. Se esse é o seu propósito, você já ganhou a sua recompensa. Mas se o seu propósito é viver para o Senhor, que recompensa haverá
em viver uma vida de falsidade? Que recompensa haverá em viver uma vida de hipocrisia? A recompensa, irmãos, que experimentam aqueles que vivem uma vida assim. Se é descrente e não se arrepende, é juízo eterno. Mas se é crente e persiste no seu pecado, é disciplina. Irmãos, aqui trata-se de uma disciplina de Deus sobre o seu povo e uma manifestação do amor dele pela alma dos homens. Pela alma daqueles que contemplaram a manifestação da ira de Deus contra o pecado, naquele momento, tirando a vida deles. E alguém então pode imaginar, mas espera aí, pastor, como assim o Senhor é bom? Mas o Senhor é tão amoroso. O Senhor não é o mesmo Senhor do Antigo Testamento, não. Que cai com ira sobre os homens, condenando então, matando a muitos por causa dos seus pecados. Quem foi que te disse isso, irmão? Eu não ensinei isso nunca, jamais. Espero que isso nunca, jamais seja a sua concepção acerca de quem Deus é. Deus é imutável, Ele permanece sendo quem Ele sempre foi. No passado Ele tirou a vida de muitos. No passado Ele se revelou como, por exemplo, diante dos próprios filhos de Arão, Nadab e Abiú. E ali, então, a Nadab e Abiú, ele revela a sua justiça, a sua santidade e a indignação que ele tem quando os homens desobedecem a ele. E eles são fulminados na adoração pública a Deus. Eram sacerdotes, irmãos. Foram mortos. Qual a postura de Arão? Ele se cala. O Senhor é justo. Será que o nosso Senhor é ainda assim um fogo consumidor? A Escritura nos ensina que sim. A Escritura, irmãos, no Novo Testamento, nos ensina que sim, o nosso Deus, Ele é sim um Deus que é fogo consumidor. O apóstolo, em Hebreus capítulo 12, vai nos dizer o seguinte, a partir do versículo de número 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Novo Testamento, irmãos, que fala acerca da realidade de quem é o nosso Deus. Irmãos, o Senhor conhece o nosso pecado e Ele nos chama, irmãos, frequentemente a nos arrependermos do nosso pecado, confessando o nosso pecado. É isso que ele faz com Ananias. Mas Ananias é disciplinado imediatamente, na realidade. Mas a Safira, ele concede uma oportunidade de confessar a verdade, confessar o seu pecado, mas ela não o faz e ela é morta. Algo dessa natureza nós não contemplamos acontecendo nos nossos dias. Mas imagine, irmãos, se algo dessa natureza acontecesse. Quantos de nós aqui ainda estariam vivos? Quantos de nós aqui ainda estariam vivos se o Senhor caísse com a mesma disciplina e juízo que caiu sobre Ananias e Safira naquele momento? Meus irmãos, eu suspeito e sou inclinado a dizer que nenhum de nós escaparia disso. Porque nós somos também hipócritas. Somos mentirosos. Vivemos uma duplicidade. Somos falsos. Muitas vezes. O nosso coração, irmãos, é corrupto e nós acabamos cedendo como Ananias cedeu à tentação de Satanás. Permitimos que os seus desejos e a sua tentação venham até nós e nós acolhemos. E assentamos no nosso coração, muitas vezes, a malignidade.
E então transgredimos a lei do nosso Senhor. E pensamos que o Senhor vai deixar que as coisas assim caminhem, meu irmão. Não pense que o Senhor Deus, Ele vai deixar de tratar o meu e o seu pecado. Não pense que os nossos pecados passam despercebidos pelo nosso próprio Senhor. A disciplina dele virá. E nós podemos experimentar a disciplina do Senhor. Essa disciplina que revela que esse Deus, de fato, Ele quer tratar os nossos pecados, porque Ele é um Deus que ama cada um de nós. Se a disciplina, meu irmão, um dia vir sobre você, e muitas vezes vem, através de vários meios. Eu acredito, inclusive, que muito daquilo que nós estamos sofrendo na nossa nação se dá em razão de um Senhor que disciplina os homens por causa dos seus próprios pecados. Muitas vezes outras, são vários os caminhos que o Senhor Deus se utiliza para tratar os nossos pecados com disciplina. Mas muitas vezes é a disciplina pública que vem por meio da Igreja de Cristo. Quando o Senhor então nos trata, quando somos humilhados por Ele, quando somos então tratados, e veja, a disciplina incomoda, a disciplina dói, é desconfortável, mas ela visa de fato o bem da alma da pessoa. É uma demonstração do amor de Deus. É como um pai, é como você que é pai deve disciplinar o seu filho e faz isso por amor. É exatamente assim que o Senhor faz com os seus. O Senhor queria dar um exemplo dramático e de fato marcante àquele povo naqueles dias, revelando que Ele, de fato, é um Deus muito santo. E Ele continua fazendo isso hoje conosco. Irmãos, talvez nós precisemos, de fato, de uma disciplina do Senhor por causa dos nossos pecados. Talvez, de fato, nós precisamos. Na realidade, talvez não, certamente nós precisamos. Para que possamos ser aperfeiçoados por Ele. Para que possamos ser santificados por Ele. E quando, meu irmão, o Senhor começar a tratar você dos seus pecados, não é se rebelando contra Ele que você vai encontrar um caminho saudável para a vida. Quando o Senhor te chamar a sinceramente reconhecer a sua miséria, confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado ao Senhor. Confesse a sua iniquidade. Sujeite-se à mão de Deus. É melhor ser tratado por Ele desta forma do que permanecer mergulhado no seu pecado. Irmãos, nós precisamos de arrependimento. Por essa razão, a grande necessidade que nós temos, irmãos, de um avivamento. Como nós precisamos, irmãos, que o nosso coração seja de fato tratado pelo Senhor. E talvez o meio que Ele queira usar é a disciplina sobre nós de fato. Para que possamos então ser revigorados por Ele. Mas nós precisamos. E veja, irmãos, quando o Senhor então faz algo dessa natureza, Ele faz com um propósito, além de ser algo feito para o nosso próprio bem em particular, quando Ele vem tratar os nossos pecados, Ele também, através disto, vai conduzir os outros que estão ao nosso redor ao temor. É exatamente isto que acontece, irmãos, nesse texto. No versículo 5 nos diz, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E no final, no verso 11, nos diz, e sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto os ouviram a notícia destes acontecimentos. A disciplina de Deus sobre a vida de irmãos nossos em Cristo deve trazer para você, meu irmão, temor. Temor a quem, irmãos? Temor a Deus. Para que não caiamos nos mesmos pecados. Não pense que você é tão forte que não pode cair no mesmo pecado grave que seu irmão cometeu. Não imagine que você está numa posição tão grande e é tão cheio do Espírito e é tão piedoso
que não pode transgredir a lei de Deus e cair em pecados grosseiros. Aqueles que estão em pé, cuide para que não caia. Meu irmão e minha irmã, você só está sendo sustentado, você só permanece de pé, é porque é graça do Senhor. Mas se você inclinar o seu coração, desviando-o de Deus, você vai incorrer em pecados gravíssimos. E o Senhor, Ele nos alerta quando Ele trata com disciplina. É para o nosso próprio bem, é para que nós possamos ter o nosso coração cheio do temor do Senhor. Temor, de fato. E nós precisamos disso também. Porque, irmãos, nós não tememos de fato a Deus como nós deveríamos temer. E você sabe disso. Você sabe disso mais do que eu. Talvez eu nem precisasse falar isso. A sua própria consciência te acusa que você precisa de mais temor ao próprio Senhor. E, irmãos, é desta forma, então, que o Senhor Deus, Ele nos trata. E nós devemos, então, atentar para isso com seriedade. A advertência de Deus nos dias de Ananias e Safira é uma advertência para mim e para você. Portanto, irmãos, se nós não queremos cair na disciplina do nosso Deus, fujamos do mau caminho, resistamos a Satanás, não permitamos que o pecado se assente em nosso coração e lutemos com a graça de Deus, que Ele nos dá graça suficiente para resistirmos à tentação, a fim de que caminhemos de um modo que seja agradável a Ele, no seu temor. Com auxílio da sua palavra, com auxílio do seu Santo Espírito, com o socorro dos nossos irmãos em Cristo que nos ajudam, como Barnabé, filhos da exortação, na comunhão dos santos aqui na sua casa. Em tudo isto, meios através dos quais o nosso Senhor nos fortalece para que nós possamos resistir a Satanás no dia mau e para que possamos mortificar em nosso coração todo desejo maligno que nos leva a fazer aquilo que é contrário à própria palavra do Senhor. Irmãos, somos chamados por Deus a atentarmos para isso e que o Senhor, Deus, Ele seja gracioso conosco e nos ajude, irmãos, a caminharmos nas suas veredas, a caminharmos nos seus caminhos, pois isso será muito bom para nós, bom para a própria igreja do Senhor Jesus Cristo e vai redundar na glória do nome do nosso Senhor. Que o Senhor Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Ó Senhor, quão terrível, Senhor, é o pecado. E o pecado nos engana e nos cega, a ponto de nos conduzir a imaginarmos que estamos enganando o Senhor. Quando não enganamos nunca, jamais, Senhor. O Senhor sabe daquilo que se passa no nosso próprio coração, o Senhor sabe da nossa hipocrisia, da nossa falsidade e da nossa mentira. Ó Senhor, apieda-te de nós. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Ó Senhor, seja favorável à tua igreja. Perdoa, Senhor, a nossa hipocrisia. Perdoa, Senhor, a nossa falsidade. Perdoa-nos, Senhor, por não vivermos segundo a tua vontade. Perdoa-nos, Senhor, por isso. E pela tua graça, ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a caminharmos nas tuas veredas de um modo que seja agradável ao Senhor. Dá-nos mais temor ao Senhor. Dá-nos mais amor pelo Senhor. Dá-nos mais amor pela tua palavra. Dá-nos, ó Deus, mais amor pelos teus mandamentos. Dá-nos, ó Deus, sinceridade no coração e uma disposição de viver unicamente para o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda. Nós precisamos do Senhor. E em vindo sobre nós, ó Pai, a tua disciplina, ajuda-nos a
a nos sujeitarmos a ela. Porque é o Senhor querendo nos aperfeiçoar. É o Senhor querendo nos lapidar, é o Senhor querendo santificar o teu povo, como o Senhor santificou naqueles dias, nos dias de Ananias e Safira. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo. Nós te clamamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.